pessoal, está no ar o canal Segredos no Mundo. Ele está aqui novamente, o ufólogo Clóvis Xavier. O assunto aqui hoje é vigília ufológica via rádio. Tudo bem, Clóvis? É isso aí. Tudo bem, Eduardo? Muito boa noite para todos aqueles que acompanham o canal e têm princípio interesse a esse assunto tão importante que é a vida fora da Terra, o estudo da vida fora da Terra, né? Sim. Um assunto seríssimo. Seríssimo, é. E a gente vai começar... Sim, claro. Podemos seguir adiante? Podemos. Antes de mais nada, um abraço especial ao professor Renato Lourenço, que nos deixou esse ano. Ele é fundador do nosso grupo lá em Piracicaba, exatamente, nos auspícios dos anos 90. O professor Renato Lourenço é autor do livro Os Causadores. E também uma homenagem a meu pai, que também nos deixou essa semana. E dando início ao nosso assunto, Eduardo, nós tínhamos prometido falar a respeito da vigília via rádio. Bom, né? Via rádio é vigília com auxílio destes aparelhos, né? São rádios de comunicação, os famosos transceptores, ou os famosos radioamadores, né? O pessoal tanto comenta aí. Você fala via rádio, pode ser através daquele sistema comum, FM, que não é o caso, ou aqueles outros sistemas como... pode ser até igual aqueles aparelhinhos que o pessoal costuma usar também aí informalmente, que é o Tacalbolt, e tem também o antigo sistema aí da Nextel. Pode ser. Mas da Nextel, né? Isso. Hoje o pessoal quase não usa isso daí por causa da questão de custo. Aí também entrou as facilidades do WhatsApp, mas repito, não, insisto, o radioamador, o aparelho de transcepção, o transceptor, quer dizer, ele é muito mais prático, barato e ágil. Estou aqui fazendo uma comparação entre o WhatsApp e o rádio, apenas querendo dizer que a utilização de um aparelho de rádio como esse, um transceptor, nas mãos daqueles que observam os céus noturnos, isso é extremamente prático, ágil e, além do tudo, barato. Apesar de que para usar um aparelho desse, você precisa ter uma licença. Mas antes de mais nada, eu gostaria de explicar o porquê usar o rádio. O rádio, exatamente. Então, o princípio básico é o seguinte: você que está observando um determinado local, por exemplo, você faz uma vigília em campo, você vai até um determinado local, num determinado horário, com determinadas pessoas e com determinados equipamentos. Naquele local, você tem um limite de tempo entre o horário que você chegou e a hora que você vai ter que sair. Você não pode ficar eternamente naquele local. Digamos que é um mirante, uma montanha, etc. Sim. Então, e outra coisa, não há garantia nenhuma que só porque você fez um acampamento, uma vigília naquele ponto, que os objetos voadores identificados, ou os discos voadores que seja, vão aparecer. Eles vão aparecer na hora que tiver que aparecer, para quem for de direito e no local que a bel prazer eles decidirem. Então você precisa estar pronto, um ufólogo tem que estar pronto a todo instante para fazer o registro. Bom, todo mundo está praticamente pronto porque tem um celular em mãos, pode fazer fotos, etc, etc. Mas, em termos de agilidade, o rádio é excepcional. Por quê? Você está num local, então, você não está fazendo vigília, você está na sua casa, onde quer que seja. Então, imagina, você está aí no seu bairro, eu estou aqui, outra pessoa está lá no
em outro município, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, na zona noroeste, no bairro de Pirituba, você está em Guarulhos, outra pessoa está em Itaquera, outra pessoa em Caieiras, outra pessoa lá no Paraná, em Curitiba, outra pessoa está em Pernambuco, no Recife, outra no Amazonas, etc. Mas, especificamente, vamos pensar da seguinte maneira. Eu espalhei um pouco a cidade, mas eu quero limitar aqui a região de São Paulo, por exemplo. Eu estou em São Paulo e, de repente, uma pessoa avistou um objeto voador não identificado lá em Caieiras. Eu estou em São Paulo. Existe uma rota desse objeto que ele partiu em tese, né? Isso é hipotético que eu estou contando, né? Não que o pessoal vai dizer assim... Só para ter uma ideia como que usa o aparelho, né? Senão a pessoa diz assim, não, mas Caieiras não tem avistamento nenhum. Não, isso aqui é só pode ser qualquer cidade, é só um exemplo. Então, o objeto, ele trafegou de Caieiras, passou por São Paulo, foi para Guarulhos. De Guarulhos, ele pegou o sentido São José dos Campos, então ele passou ali por Salesópolis, digamos, né? Jacareí, São José dos Campos. De São José dos Campos, ele deu uma guinada, sentido litoral, e ele pegou ali a região de, vamos dizer, Guarujá. De Guarujá, ele passou para Santos. De Santos, ele foi para alto mar, passou por Ilha das Cobras e foi por aí adiante. Então, aí que está o segredo da utilização do rádio. Digamos que todas essas pessoas que estavam nessas cidades que eu citei, elas viram, porque elas foram avisadas via rádio a partir de Caieiras, que um objeto estava trafegando. Então, um operador de rádio, que é esse ufólogo lá, o operador de rádio, o detentor da licença de rádio, ele sempre tem um rádio à mão, né? Ele tem o certificado de operação o COER, né? O operador de equipamento de radioemissão, e aí ele acionou o rádio de imediato, porque ele tem isso à mão. Basta você apertar o PTT aqui, apertou o PTT, rapidamente você aciona o repetidor e toda a rede de ouvintes, né, daquele rádio, todos os ouvintes que são legalizados, todos que têm a licença da Anatel. O meu indicativo é PU2 Tango Tango Kilo, sou registrado pela Anatel. Quem acionou o rádio lá, enviou uma mensagem, olha, QTC de avistamento de objeto voador não identificado, sentido norte, sul, São Paulo, etc. Quem está em São Paulo... Eu sou meio leigo para isso, é legal, hein? Exatamente. Imediatamente, a pessoa, olha, Caieiras acionou o rádio. Na sequência, eu que estou em São Paulo, por exemplo, ouvi isso e copiei. PU2 Tango Tango Kilo, na escuta, no visual, acompanhando o objeto direção norte, direção Y, Z, não sei o quê. A outra pessoa, quando ela ficou sabendo, através do rádio, que aquele objeto está indo na direção de Guarulhos, que eu informei, né, eu confirmei o avistamento de Caieiras, né, e indaguei no rádio que esse objeto está sendo visto nesse momento na cidade de São Paulo, está em direção leste ou direção nordeste, que é sentido Guarulhos. Quem está em Guarulhos vai pegar o seu rádio, porque escutou, está na rede, e vai ficar de olho. E se ele avistar o objeto em Guarulhos, ele vai reportar no rádio. Atento, frequência, QTC de avistamento de OVNIs e no visual, objeto na direção, noroeste. A Anatel que manda a resposta? É que o Gustavo manda a resposta? Não, a Anatel dá a licença de uso e operação do rádio. São duas licenças, né? A licença o COER, o Certificado de Operador de Equipamento de Radioemissão, e a licença de uso do rádio, o rádio portátil ou a base fixa, ou a base móvel. Você tem que ter licença desses dois aspectos. Isso aqui é baratinho, você paga uma licença por ano. E vocês vão notar que tem uma licença também que nós pagamos por ano, que é para a utilização de satélite. Essa é a parte mais importante aí que vocês vão gostar bastante. Então, continuando, quem estava em Guarulhos reportou o avistamento e passou as coordenadas do encaminhamento do objeto. O objeto, então, está no sentido agora litoral. Quem está no litoral vai ouvir e vai de posse do rádio de maneira rápida
dizer que isso aqui é um grupo gigante, como se fosse um grupo de WhatsApp, mas planetário. Por que planetário? Porque os rádios hoje eles têm conexão Sim. física e virtual através da internet. Nós temos um equipamento chamado Ecolink. Você pode entrar no site do Ecolink, ecolink.org. Eco é E-C-H-O, link, L-I-N-K.org. Você vai Sim. verificar todo o planeta Terra conectado, todos os radioamadores licenciados, diga-se de passagem. Se você não tem licença, você não usa esse aparelho, e muito menos você usa o site. E hoje, inclusive, não existe mais esse rádio aqui. Esse rádio está proibido de utilizar, por isso que ele está desligado, note bem, ele não está em uso, que é um rádio analógico, né? Hoje os rádios autorizados pela Anatel são digitais, os D-Star. Então isso aqui é só um exemplo, note que todos eles desligados, eu não estou fazendo uso do espectro de rádio sem a devida licença, eles estão apenas exemplificando, então ele está desligado. Quem é radioamador que está acompanhando e eventuais fiscais da Anatel, olha, todos os rádios estão desligados, é só um exemplo. Então, é muito sério a utilização desses equipamentos. Então, esse grupo gigante de radioamadores e rádio escuta que existem aí conectados através desse tipo de rádio digital, né? Eles estão ouvindo constantemente todas as transmissões, inclusive o Ecolink, ele está transmitindo e repetindo vários sinais de rádio em várias frequências. Então, esses rádios aqui, o pessoal fala, mas como é que esse rádio aqui consegue falar lá no litoral, consegue falar no outro estado, consegue falar na Amazônia, consegue falar no Japão, em qualquer lugar onde seja? Simples, é por causa do Ecolink e por causa das repetidoras. Esse rádio tem um alcance, digamos, de 500 metros, 1 quilômetro, 2, 3 no máximo, dependendo se não há bloqueios, não há, como posso dizer, anteparos na frente dele, paredes, a onda se distancia. Mas com esse aparelho, por exemplo, esse pequenininho, eu conseguia, né? Porque agora eu não posso usar ele, lembra? Ele está proibido, só posso usar um igual esse, mas só que é digital. Então eu aciono esse botão aqui, que é o PTT, Push to Talk, né? Aperte e fale, e automaticamente, do que eu falar aqui, sai em toda essa conexão de rede. Então, ele vai transmitir meu sinal até uma torre repetidora que está próxima aqui dentro da minha área de abrangência, 2, 3 quilômetros, e essa repetidora vai repetir, por isso que chama repetidora, né, o sinal por alguns outros quilômetros, 10, 20, 30, 50, 100, vai encontrar outra repetidora e repetir de novo, e assim por diante. E uma dessas repetidoras está conectada no Ecolink. E diga-se de passagem, também eu gostaria daqui de enviar um agradecimento especial a todos os mantenedores e repetidoras do Brasil, e principalmente aqui do estado de São Paulo, especial aí do grupo da Cantareira, especial também ao nosso amigo Papa Yankee 2, November Fox, que é mantenedor da repetidora da Cantareira, que cede gratuitamente o sinal de repetição desses rádios. Eu disse gratuitamente. Esses mantenedores, as pessoas, esses heróis, eles colocam a mão de obra deles, equipamento, eletricidade, tempo, técnica, dinheiro, né, à disposição graciosa daqueles que precisam usar o rádio. O rádio também faz parte da rede de emergência do Ministério da Defesa Civil, do setor de Defesa Civil dos estados, etc, etc. Então, é uma grande família os radioamadores. E a gente precisa aproveitar esse serviço de rádio em benefício da ufologia. Eu já uso constantemente, utilizo o Ecolink, utilizo o rádio aqui comum, mas o Ecolink, inclusive, tem até quem é radioamador usa também no celular. Por isso que eu não uso um rádio digital. Pois não, Eduardo, desculpa, pode falar. Geralmente é vocês que acabam falando um para o outro também, a presença de objetos não identificados, ou tem uma informação só para tentar entender? Não, sim. O pessoal que tem os céticos, né? Mas tem o pessoal que acompanha, que monitora. Inclusive, em Santa Bárbara do Oeste, nós temos o seu OSNI,
Eu não lembro o indicativo dele, mas o seu Osni, que também faz parte do grupo Fugênesis, ele tem um equipamento grande de rádio, e ele Sim. reporta também os avistamentos lá de Santa Bárbara do Oeste, né? Ah, Santa Bárbara Assim do Oeste. como o seu João, Lima Juliette Eco, lá, Papa Uniforme 2, Lima Juliette Eco, o seu João lá em Itapevi, ele também faz os registros de avistamento, está sempre mandando informações para nós. Nós somos sempre atualizados através desse sistema. Sim. Agora só pode nessa daí digital agora. Essa daí tá proibida, então, esse tipo de rádio, né? Não, não, não. O analógico, esse rádio aqui está proibido, porque ele é digital. Por quê? Entendi. Porque o digital, o analógico, perdão, esse aqui é analógico, ele está proibido. O Sim, analógico, quando você aperta o PTT, você sim. envia o sinal, o seu sinal não é identificado. Você precisa falar. Você precisa dizer. Entendi. Quem está falando é o rádio operador Clovis, indicativo Papa Uniforme 2 Tango Tango Kilo. Depende de mim, do operador, se declarar operador de rádio para que a rede receba e continue o QSO, quer dizer, continue o diálogo. Porque as pessoas que não têm indicativo estão inautorizadas a falar no rádio, são proibidas. Então, Sim. antigamente, a pessoa que tinha licença e a que não tinha, falava aqui. Porque basta apertar, nada impedia você de falar no rádio. Hoje não. Hoje, por ser digital, só fala no rádio e só consegue apertar o PTT quem tem o rádio previamente cadastrado, inclusive na repetidora. Eu tenho que enviar minha Sim. RG, comprovante de endereço, certificado do operador, a licença de rádio, todos os rádios que eu tenho que eu quero conectar, eu tenho que apresentar a licença para Tem que eu apresentar usar o licença. repetidor e eu falar no outro rádio. Porque quando eu aperto o PTT, o meu sinal de rádio sai codificado. Inclusive, outra pessoa que não esteja cadastrado, que não seja operador, não vai escutar meu sinal, a minha voz, e também não vai conseguir transmitir porque vai estar proibido, o sinal dele vai estar bloqueado. Mas quando a outra pessoa, que seja um repetidor ou seja um outro rádio, recebe meu sinal, aqui no visor do rádio aparece o meu indicativo. Então, mesmo que eu não fale nada, eu aperte aqui. Antigamente, a pessoa chamava de portadora, né? Quando a gente aperta o PTT e sobrepõe o sinal de outro colega só para prejudicá-lo. Se eu fizer isso, se a pessoa fizer isso, vai aparecer o indicativo dela aqui. Olha, quem está atrapalhando a transmissão do Natal da portadora é o PO2 Tango Kilo, então podemos denunciá-lo. E quando eu falar, em qualquer momento, sempre vai aparecer meu indicativo. Eu vou ser sempre identificado, sempre. Sempre. Principalmente nas redes de transmissão de segurança, da rede pública de segurança, que nem as Forças Armadas, Polícia Militar, Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, etc. Havia muitos, o pessoal chama de pitimbadores, né, que aquelas pessoas entravam, além de copiar o sinal, ainda atrapalhavam. Hoje não dá mais. Se fizer isso, na hora aparece um indicativo, ele é pego. E também facilita num momento de emergência. Se você for usar o rádio no serviço de emergência, você, talvez tenha possibilidade de falar, etc., só de você apertar o PTT e seu indicativo ser lido, já vai ter uma identificação sua através da Anatel, tem todos os seus dados, você pode ser localizado. Inclusive, hoje é possível até a sua latitude e longitude obtida através disso. Então é muito eficiente. É um dado técnico, só para complementar, mas eu queria só deixar claro Sim. aí a questão da importância do rádio por causa da sua rapidez, agilidade e abrangência. Aí o pessoal vai falar, bom, mas tem o WhatsApp não tem essa agilidade. Não tem. Se é mais rápido apertar um PTT do que eu abrir meu celular e digitar um texto, falar um áudio. Até eu falar Sim. isso ser transmitido, se tiver internet, se tiver conexão, ainda vai ser mais demorado do que eu simplesmente apertar o rádio está ao meu alcance, eu aperto, falo, acabou. Esse gesto é rápido, líquido, certo, direto.
Na verdade, acaba se tornando uma tradição esse trabalho à rádio, né? Porque a gente acabou ouvindo os ufólogos falar que também não abre mão do binóculo, né? Pois inclusive na ufologia não se usa outro equipamento, né? No luneta, por exemplo, não dá para usar. Não dá, né? Telescópio também não dá. A pessoa fala, não, mas por que não dá? Ora, porque o objeto, na maioria das vezes, está em deslocamento. Se você Uhum. tentar mudar a posição da luneta ou do telescópio para acompanhar, você vai perder, porque o telescópio, ele muda 20, 30 quilômetros em cada movimento. Assim, falando de uma forma bastante amadora, você muda um milímetro que você muda no telescópio é 20, 30 quilômetros que você se desloca na tela do horizonte. E o binóculos Sim. não, o binóculos você consegue acompanhar o objeto sem Isso. tanto problema e com a rapidez necessária. Aquele binóculo noturno ajuda ou não? Ajuda, Clóvis? Noturno não ajuda muito, ele ajuda mais para observação de seres, o que em terra, né? O que ele ajuda Entendo. bastante é o que tem a medição térmica, porque aí você Ah, consegue detectar se o objeto tem uma propulsão mecânica. Se tiver propulsão mecânica, você já sabe que é terrestre, né? É um disco voador com calor, assim, em tese. Eu não estou falando que é um padrão, porque pode haver realmente algum elemento, alguma geração de calor, não é normal. Mas se sim. você nota uma forte geração de calor numa extremidade oposta do objeto e ele trafegando de maneira retilínea constante, tem 99% de Sim. chance de ser algo completamente terrestre, um foguete, um jato, qualquer coisa assim. Então é muito importante nesse sentido. Sim. Agora o com infravermelho, né? Simples, importante, mas mais em terra. Para Mas observação é noturna, bom, é bom saber. Eu acho que o Clóvis também, que eu acho importante, eu quero comprar também, aquela lanterna que acaba fazendo uma luz bem alta, né? Acho que aquilo é importante para o ufólogo também, né? não, o refletor com Aquela lanterna, tem umas modernas agora, né? tem 300 mil lumens, né? Uma coisa absurda. Se você, É, faz uma iluminação. dependendo, É, mas essa lanterna é caríssima, mas o pessoal utiliza mais em eventos, custa R$ 800 a hora para você, a hora não, mentira, é a diária, perdão, desculpa, R$ 800 a unidade por dia para você alugar. É aqueles que de cinema, né? Que eles fazem aquele jogo não, no mas céu, assim, sabe? assim, mas não tem umas mais simples, aquela lá Tem não uns funciona, canhões. Clóvis? Aquela não Não, funciona, tem Clóvis? sim, tem umas na internet famosas, aquelas que até queimam objetos, etc. Que a fundamentação tem 90 mil lumens, a Sim, fundamentação é a laser, e tem a caneta simples a laser também, mas você não consegue localizar ela nas nuvens, você precisa dessa outra de 90 mil lumens que dá um ângulo bastante, um ângulo não, ele tem uma distância bastante longa, só que a polegada dele é bem fina, muito pequena. Então você não consegue, você pode ver, mas é mais difícil ver, sim. mais difícil notá-la a determinada distância. Agora, aqueles comuns que nós acabamos de falar, que tem 300 mil lumens, que são esses que utilizados em festas, em eventos grandes, que você vê cortando o céu nessa movimentação aqui, você já viu isso, né? Já, Esses já, canhões de já. luz. Aí, esse Deve ser sim, esse você consegue ver sério, é a muita 1.500 coisa. metros na altura das nuvens, sem problema, e é ótimo para você acompanhar o objeto. Imagine que o objeto está fazendo uma trajetória, você acopla o holofote nele e Sim, você acompanha. Então, a quantidade de pessoas que vão ver isso vai ser maior, vai ajudar a aumentar o número de testemunhas, e você vai acompanhar o objeto com mais facilidade. O objeto talvez não goste muito, né? Ele vai desaparecer, mas que ajuda, ajuda. ajuda, nossa. Entendeu? Ajuda. E esse nosso rádio que eu estou falando para você, ele tem outros adjetivos. Ele não só transmite o sinal de rádio, também transmite dados e recebe Dados. dados também.
Quando você tem o espectro de rádio, você Sim. pode receber dados e transmitir dados. Você pode usar o satélite. Eu falei que nós pagamos uma licença anual para uso do satélite. Nós podemos usar os satélites atmosféricos para receber essas imagens de satélite direto no rádio. Nós Sim. temos como é que diz, uma interface, e é bastante comum no rádio. Você conecta o rádio no computador através dessa interface. Essa interface é um cabo que conecta a saída de áudio para, a entrada. Agora confundi tudo, porque de técnica eu não conheço nada, mas você conecta na saída do microfone do rádio e na entrada de microfone do computador. Depois algum técnico aí me corrige, me perdoe, mas que eu uso pouco satélite, e eu não lembro a posição de conexão do cabo da interface de satélite. Mas você baixa um aplicativo que faz a leitura dos sinais do NOAA, porque esses sinais de imagem são códigos, você precisa depois decodificá-los. Então o rádio simplesmente recebe esse código e transfere para o computador. Aí sim o aplicativo vai decodificar esses códigos e transformá-los em imagem. E a imagem de satélite do NOAA, por exemplo, é importantíssimo para nós, porque já pensou se naquele momento, na frente do satélite, passa alguma coisa, eu tenho a leitura dele e posso gravar no meu computador, com licença da Anatel, sem problema nenhum. Tem muitos satélites aí, piratas, sem satélites de segurança americana, que colegas uma vez usaram e foram denunciados pelos americanos. A Polícia Federal bateu na porta deles para prender eles, porque não podia utilizar. Mas você falava com o mundo todo, recebia imagens, etc, etc. Sério? Ave Maria. Outro dado importantíssimo. Com o rádio, então você pode usar um rádio numa frequência para transmitir voz. Outra frequência, aí você precisa de outro rádio para transmitir, para receber dados. E agora você pode ter outro rádio com outra frequência para você receber os sinais do APRS, Alpha Papa Romeo Sierra, Automatic Position Report System, o tal que o Car System utiliza, os rastreadores utilizam, só que nós utilizamos de maneira graciosa. Se você colocar esse rádio com essa interface, que é muito barata, de novo um cabinho, conecta no celular, conecta no computador, ou ele simplesmente fica conectado no rádio, ele te dá posição, velocidade, distância, latitude, longitude, alguns transmitem até o áudio, é a mesma coisa, é o mesmo princípio dos rastreadores que você tem aí de carro, só que nosso caso é de graça, porque os colegas radioamadores, um paga, sempre, mas esse que paga faz a gentileza, a graça de distribuir, porque relativamente, não é tão caro, mas ele paga, né, do bolso dele. Ele faz a gentileza de repassar, de dividir esse sinal com os demais colegas, e acaba sendo de graça. Por exemplo, para mim foi de graça, os colegas fizeram a fineza de dividir. Eles dividem com uns... É raro um radioamador cobrar do outro, mas ele divide esse sinal com você, e você fica utilizando o APRS de uma forma gratuita. Então imagina, você receber voz, dados e o rastreamento completamente na sua mão de uma maneira gratuita. Esse do rastreamento é importantíssimo para você poder, por exemplo, ter um mapa de todos aqueles que estão participando da vigília, ou que são dessa vigília que a gente chama de vigília permanente, para você ter um mapa rápido da situação de avistamento. Por exemplo, se um radioamador informou aqui, outro nessa outra cidade, outro lá, você tem a rota traçada na hora do objeto. Então, esses equipamentos são bastante importantes. Nós criamos até uma rede chamada Rede QAP-OVNI. O QAP é o código internacional que decifra a expressão na escuta.
Então, na escuta dos OVNIs, eu estou à disposição de ver, de escutá-los, de assisti-los, né, os OVNIs. Então, é uma rede, um grupo, né, aberto, na escuta dos objetos voadores não identificados. Nós damos um certificadozinho, como se fosse um desses aqui, para poder que legal, a pessoa se identificar, para poder simplesmente chancelar essa nossa irmandade, e aí nós, não que só esse grupo possa transmitir, mas esses grupos, esse grupo, né, interage de uma forma maior e mais concisa. Então, as informações coletadas dos avistamentos e tudo mais que for feito sobre os objetos voadores identificados são informados nessa base, essa base física. Então, a justificativa da utilização do rádio é que você vai ter uma vigília constante, você vai estar sempre em vigília. Você está trabalhando, você está, de repente, porque, repito, um radioamador sempre está com o seu rádio. É a mesma coisa de um policial. O policial sempre está com a sua arma. O radioamador sempre está com o seu rádio, igual você que está sempre, igual qualquer outra pessoa que está sempre com o seu celular. Então, você estando com esse rádio, sendo radioamador, você está trabalhando, viu um OVNI, aciona. Você está almoçando, viu um OVNI, aciona. Você está dormindo, de repente alguma coisa fez você acordar, você viu um OVNI, aciona a rede. Você está em qualquer lugar, você não está 2, 3 horas parado no lugar, no acampamento, olhando no alto da montanha. Você pode fazer isso, essa vigília de campo é algo a mais. Agora, obter um rádio é estar em constante vigília. Então, imagine um OVNI que de repente apareça aqui em Pirituba, e eu tenho em Pirituba 10 radioamadores. Na hora que ele aparecer, eu aciono os 10. Falo, olha, QTC de objeto voador não identificado, ou então QTC, eu posso dar que nem ajuda, QTC Uno no Pico do Jaraguá. Pronto, 10 pessoas vão ali já focar suas câmeras, máquina fotográfica, vão ficar traçando a rota, vão acionar o satélite para ver se tem alguma leitura, vão entrar em contato com a torre da Força Aérea do aeroporto de Congonhas, se possível fosse, né, mas às vezes outro tem contato, então... e já começa o monitoramento do objeto para até poder identificá-lo, se é um objeto mesmo, se é alto, falho, o que é de fato. Então, quanto mais testemunha, melhor, quanto mais pessoas atuando, melhor, porque é muito difícil, como de fato acontece, você gravar e relatar e todo mundo fica duvidando. É que geralmente, então, acaba sendo uma estratégia. Eu acho que se tiver ufólogos que moram em cidades vizinhas, opa, tá passando um objeto, passou em tal cidade, né? Isso também ajuda, né? E essa estratégia de vocês usar também para falar lá, ó, parece que é um objeto. Sim, o caso... vai se comunicando. O caso recente dos avistamentos de seres supostamente extraterrestres na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Se fossem radioamadores, eles podiam acionar o grupo na hora, fecharia-se um cerco, né, as pessoas... estou falando de uma maneira... de Ponta Grossa gravam aqui comigo, né? Juliano, o Dirceu. Sim, o Klember, né, lá de Ponta Grossa, o professor Klember. Mas eu não estou dizendo que se fosse assim com eles, resolveria. Estou dizendo que se todos fossem radioamadores e, hipoteticamente, o caso fosse dessa forma que eu estou relatando, poderia ter um resultado maior. Porque, por exemplo, eu avistei um ser, não foi dessa forma que aconteceu, né? Lá foi diferente. Eles ouviram falar que a pessoa viu e depois eles entrevistaram as pessoas disseram como era o ser. Mas suponha que uma pessoa que viu seja radioamador, ou possa informar um radioamador de imediato. Esse radioamador vai notificar a rede. Ajuda vocês, né? Legal. Como o caso lá do Rio de Janeiro também, se os radioamadores fossem acionados na hora do fato, a rede na hora ficaria em alerta. Todos ficariam ali monitorando e observando, olha, o objeto foi visto agora no Rio de Janeiro, está indo em tal direção, eu vi, eu não vi, não tem nada. Então, a quantidade de pessoas envolvidas seria muito maior, é uma coisa assim fenomenal, e poderia então resolver muitos. Isso é Magé mesmo, o rapaz está falando aqui de Magé. Ele é o ufólogo José Vanderlei, do Nordeste.
Não houve o alerta, porque todos os ufólogos que estavam envolvidos no caso, grande parte não eram radioamadores. E os Só um radioamadores que. minutinho, volto já, vai falando, peraí, rapidinho. Ah, claro. Então, e os ufólogos, ou melhor, e os radioamadores que estavam lá no momento que tiveram a sorte de ver alguma coisa, fizeram uma comunicação entre eles numa rede à parte, não conectada, não coesa. Então, o que a rede QAP OVNI Cheguei. quer propor, muito bom, é uma coesão de informações, isto é, uma rede fechada, fechada entre aspas, né, uma rede coesa entre Sim, pessoas que estão ali em alerta, que sabem que devem comunicar e não devem fazer uma comunicação simplesmente esparsa, pontual e pronto. Nós precisamos de uma rede que seja continuada. Que sim. nem lá em Magé, no Rio de Janeiro. O pessoal de Magé faz a comunicação, alerta toda a rede, todo o pessoal no entorno fica na observação e na escuta e relatando informações. Olha, ele veio para cá, não veio, eu estou vendo, eu não estou, aconteceu alguma coisa, ele ficou parado, ou ele veio aqui para o litoral, porque também o pessoal do serviço Verdade. marítimo, que aí é outro rádio, né? Assim como o pessoal da aviação também utiliza outra frequência, a gente Sim, gostaria muito de usar aquele rádio, o Avicon, mas só pode então, usar quem tem a licença de piloto, né? Você precisa fazer um curso de piloto para você poder usar aquele aquele rádio, né? E você é, se comunicar com alguns pilotos, não é? Você não pode fazer também comunicação só porque você tem licença também, mesmo sendo piloto com outra aeronave que não aquela entrando. Mas enfim, é uma questão legal. Mas voltando a essa questão do radioamador, pessoa física, no âmbito terrestre, essa rede é muito importante, essa rede coesa. No caso de coisa. Magé, não havia Opa, travou aí. Vamos ver já já se ele volta aí. coesão nenhuma. Voltou. Vamos ver se É, tá travando ainda. é, Ah, voltou, parou. eu tô com um problema aqui e eu vou ter Sim, agora que pegou me bem agora. ausentar. Você vai ter que se Eu- eu- ausentar? Ah, aquele caso por lá, né? causa da situação que eu lhe Sim. comentei, infelizmente. Mas se você me permitir, a gente pode traçar com a sua ajuda uma rede de Sim, sim, radioamadores, fazer o convite sim, para eles, né, e eles virem aqui sim. fazer uma demonstração, a gente começar a É, trabalhar isso através do seu programa. isso, vamos marcar aí. Se você quiser, se quiser já o mês de junho agora, a data que você achar perfeita, a Tá gente bom, tenta fazer. Quando você quiser, então. ok. A Se gente vai você se quiser falando no aproveitar, WhatsApp. tiver alguma pergunta aí para a gente poder, só para não deixar as pessoas assim sem resposta, eu posso responder as Tá, perguntas, mas eu tem. já vou ter que me ausentar. Tá. Então vamos duas perguntas, então? Claro, com o prazer. O Romeu saiu, eu conheço ele bastante, tenho conhecimento bastante de alguma coisa de ufologia. Ele falou que os caminhos dos UFOs seguem muitas das vezes as linhas ortotérmicas e também é chamado de linhas de Bavik, acho que é isso que fala, né? Sinceramente, eu Eu nunca ouvi desconheço falar. essa. Não, eu Eu também também. não conheço. Não tem. A gente É, sabe que existe um monitoramento, o monitoramento é aleatório. A gente tem aquela na zona sul, não, na região sul, hemisfério sul, nós temos sim. aquela falha magnética do Atlântico Norte, meu Deus, não do norte, do sul, falha Sim. magnética do Atlântico Sul, onde também facilita o acesso de algumas naves, mas essas naves só entram aqui com autorização da federação, então não é qualquer um. É só Uhum. algumas facilitações, mas não existe mecânica nenhuma. Não Pelo menos existe. nas naves, nos seres que a gente teve relacionamento, não teve nenhum dessas mecânicas próprias da utilização deles para acessar aqui o nosso planeta. Bom, a pergunta aqui é do ufólogo José Vanderlei, já gravou aqui meu canal, né? No caso de satélite, por que não são utilizados para visualizar os possíveis avistamentos ou mesmo aterrissagem ou
queda de possíveis OVNIs? Já é utilizado amplamente. Não, isso principalmente pelos americanos na esfera militar. Aconteceu no caso de Varginha, por exemplo. Eles, antes mesmo do objeto cair, eles já sabiam que ele estava em rota de queda, deram as coordenadas onde o objeto caiu, posicionando as Forças Armadas Brasileiras, no caso o Exército Aeronáutico, para estarem no local dos fatos exatamente, né? Justamente por conta disso. Só que esses satélites a gente tem acesso negado, é óbvio. Por isso que esses satélites do Serviço de Defesa e estaduais são proibidos, mas esses atmosféricos são. Então, se nós quisermos essa informação que você comentou, Zé Vanderlei, isso é proibido para nós não podemos. Se temos essa informação, nós não podemos nem expor, porque se expor é um crime na instância federal. Nós podemos apenas expor e tratar da esfera atmosférica, que são aqueles que têm leitura restrita, e obviamente são filtradas antes de passar para nós, porque o pessoal do INPE já tem, obviamente, um procedimento nesse sentido. Não é porque a gente vai fazer a leitura que aquela leitura está sem filtro. Existe um filtro prévio para depois liberar de maneira, como posso dizer, livre para os radiooperadores, porque senão a gente já tinha N registros feitos por terceiros. Nós temos que criar nosso próprio satélite. Aí sim, você quer alugar um satélite, criar um aplicativo próprio a respeito, manter isso para esse propósito. Senão, não é possível. Ô Clóvis, eu posso fazer só mais uma dele, que é essa pergunta do José Vanderlei, é muito interessante, apesar que só eles que estão... Claro. Ele pergunta aqui que se o rádio ajudou em algum contato de algo que foi avistado, de algum objeto, né? Nós temos Inclusive eu tenho gravado eu falei com um colega lá da Zona Leste, que ele é radioamador, obviamente, e ele é antenista. Ele estava na Avenida Paulista e ele viu um objeto lá na Avenida Paulista, ele reportou por rádio esse objeto, e nós fomos capazes de poder observá-lo graças a ele. Tem outro caso em Minas Gerais também, mas isso é uma rede pequena, né? Uma rede pequena que nós temos. O colega da Zona Leste, eu esqueci o nome dele, mas eu tenho o áudio gravado com ele. Se eu não me engano, esse áudio não está no YouTube, mas eu tenho esse áudio gravado com ele contando essa experiência, como outros radioamadores que na oportunidade também contaram a sua experiência. Outra coisa, aqui no caso, quando caiu a nave no Pico de Jaraguá, que explodiu, fez aquele cogumelo de fogo, inclusive, eu tive a oportunidade, porque na época não era proibido, foi em 2005, não era proibido o rádio analógico, a gente podia copiar, que é escutar, não falar, escutar a transmissão, desde que você fosse radioamador, licenciado, né, as transmissões da Força Pública. Então eu escutei o Corpo de Bombeiros, o Posto de Pirituba, Casa Verde, etc., emanando as mensagens para enviar os caminhões de bombeiro para apagar o incêndio na torre. Foram 15 caminhões. Eu escutei, o posto de bombeiro mandou um caminhão, depois o posto de Pirituba, Jaraguá, e assim por diante. Foram 15 caminhões reportados via rádio, que eu escutei, enviados para a Torre do Pico de Jaraguá em junho e julho de 2005 para apagar o incêndio causado pela queda de uma nave. Sim. Tá bom? Pessoal, eu tenho a agradecer aqui o Clóvis, muito obrigado, já é a segunda vez, né? O Clóvis já conheço faz tempo que estava querendo o contato dele, né? Que eu ouvi que ele falou que tem um amigo da Cris de Pascoal também, né? Lembro disso na época, né? Que bom. Cheguei a conhecer a Cris também. Quais as suas palavras finais, então, Clóvis? Muito obrigado. A gente vai tentar marcar aqui com os caras para falar da rádio, né? Para falar como que funciona, como que... seria muito importante. Seria importante. Seria importante. O que pode, só sobre... não pode, né?
Você tentou explicar aqui o que pode e o que não pode. Exatamente. Precisa falar mais sobre o Echolink e o APRS e o satélite. Essas três coisas, é bom falar cada separadamente. Separadamente. Então é isso. Obrigado pela oportunidade. Desculpa sair assim nessa Não, sem problema. emergência, desse jeito, mas a gente vai estar à disposição para outra ocasião, sim, com prazer. A gente entende que é por causa do trabalho, mas assim, foi uma coisa que acrescentou muita informação. O que é importante no canal também é as informações, né? José Vanderlei, obrigado aí você também, viu, querido? Você já gravou várias vezes também no meu canal. Eu falo com José Vanderlei, tá? Obrigado. Né? Que bom, que bom. Muito obrigado, José Vanderlei. Grande abraço. Viu? Grande abraço, né? Bom, pessoal, um ótimo dia para vocês, uma boa semana. Lembrando que tem quinta-feira gravação daqui de espiritualidade. Até mais. Tchau, tchau.